E hoje eu vou trazer um colega, um outro dentista, aqui, o Dr. Cristiano Albuquerque, para conversar com a gente. Vamos falar um pouco sobre a crise em que a gente está vivendo e que vai continuar aí por um bom tempo, né? Como se destacar em meio à crise. Vamos falar um pouquinho sobre o cliente, o paciente. O cliente mudou, né? A percepção do cliente mudou. Oi, Cristiano, boa Oi, noite. Carla, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Um prazer ter você aqui, né? Com a minha Obrigado. audiência aqui, que é a maioria de dentistas, né? E vamos conversar um pouquinho. Vou me apresentar rapidinho aqui, né? Para os seus Uhum, seguidores. Depois você se apresenta, tá bom? Para o pessoal tá conhecer bom. você. Eu sou Carla Alvarenga, sou cirurgiã dentista já há 24 anos. Tenho uma rede de clínicas aqui na região de Campinas. E através das redes sociais eu direciono, né, para quem segue aqui o Cristiano e não me conhece, eu direciono cirurgiões dentistas a aumentarem o seu faturamento no consultório. Né? Estou fazendo lives todos os dias aqui para direcionar a retomada, agora a retomada dos atendimentos, que alguns dentistas já estão voltando, e depois crescer o seu faturamento, voltar a crescer dentro da odontologia. E aí, estou recebendo hoje o Cristiano. Fala um pouquinho de você, Cristiano. Quem é o Cristiano Albuquerque? Então, meu nome é Cristiano Albuquerque, eu também sou formado há mais ou menos uns 20 e poucos anos, em 95 eu formei. E aí dediquei minha vida inteira à parte clínica, né, a parte da ortodontia. E depois que eu conheci esse mundo paralelo que a gente se conheceu, né, lá na mentoria do marketing digital, eu me apaixonei por alguns pontos importantes, dentre eles pelo tráfego, né? Então hoje eu foco um pouco a minha vida, além da clínica, ajudar dentistas, colegas a conseguirem atingir as pessoas que eles pretendem, os pacientes corretos, né? Os candidatos a pacientes corretos, né? Pela rede social. Certo. Cristiano, e o tema hoje é o cliente mudou, né? O paciente Uhum. mudou. Qual que é a sua percepção em relação a isso? Porque você lida com isso do tráfego, que é levar as publicações ali das redes sociais para as pessoas certas, ou seja, atrair o paciente, o cliente, para o seu atendimento, seu consultório, sua clínica, seu escritório. Uhum. E você acha que essa percepção do digital, você acha que o cliente mudou nesse sentido? Eu tenho certeza que ele mudou. Pelo seguinte, qual é a minha opinião sobre isso? É uma opinião, tá certo? As pessoas têm direito de concordar e discordar. Eu acho que a pandemia ela veio para acelerar o que já estava para acontecer, que é esse caminho para o digital, né? O primeiro ponto é esse. Então, dentro dessa situação, a gente continua tratando de pessoas, né? Comercializando produtos ou serviços para pessoas. Porém, na pandemia, a necessidade das pessoas mudou. Então a gente tem que entender que as necessidades, as dores, os prazeres dessas pessoas, eles foram alterados com a situação. Então, nesse momento, como é que a gente, como profissional de saúde, né, até abrangendo um pouco mais fora da odontologia, como que a gente vai se posicionar diante da mudança que está acontecendo na cabeça desse cliente? Né? A gente não sabe como que o paciente vai enxergar a necessidade de ir ao nosso consultório depois da pandemia, quais os riscos que ele vai observar, que insegurança que ele vai ter. Então, uma coisa que eu vejo bem, Carlos, é o seguinte: não dá para a gente ficar de braço cruzado, né, esperando algo acontecer. Eu fiz uma live com um colega meu recente agora sobre parte econômica. E aí ele falou das variáveis controláveis e não controláveis. Uma das não controláveis é a pandemia, você concorda? Sim. E uma das controláveis é o que a gente vai fazer diante da pandemia como profissional de saúde. Tá bom? É, é, Basicamente é isso. e eu vejo assim, isso do digital é, é algo que está no controle do profissional, né? Estar no mundo digital. Eu Uhum. tenho falado disso já há muito tempo, desde que eu comecei aqui nas redes sociais, a compartilhar, né, a nossa experiência nas clínicas, também em relação ao posicionamento digital, porque minhas clínicas estão no digital já há vários anos, atraindo pacientes ali pelas redes sociais, pelo Google. Só que nesse momento, eu acredito que o dentista ou o profissional, né, que a gente está falando com profissionais de várias áreas, que não estiver no meio digital,
tem uma chance muito grande de fracassar o seu negócio, ou ficar estagnado, ou Perfeito. ficar parado, enfim. Por quê? Primeiro, é o que você falou, as pessoas estão no digital. Na verdade, as pessoas estão online hoje o dia inteiro, né, Cristiano? Dia e Uhum. noite. Quem tinha algum preconceito ali, até com compra online, já perdeu, Uhum. porque É. hoje é a realidade. Então, esse é um ponto, né? Um ponto importantíssimo. E o profissional que aprende a atrair o seu paciente pelas mídias sociais, pelas redes sociais, ele tem assim, um potencial muito grande de se destacar entre outros. Né? Eu não sei qual é a sua percepção, mas eu vejo entre os dentistas que não tem quase ninguém ainda bem É verdade, posicionado nas Carla. redes sociais fazendo da maneira certa. Como é que você vê isso? Eu não vejo quase ninguém fazer. Sim, eu também não vejo quase ninguém, é verdade. É um campo ainda super aberto, né? E eu lembro de uma história, né? Porque assim, a gente precisa ser franco com os colegas, né? Não é fácil, né? Vai requerer mais tempo, vai requerer um tempo fora do mocho, né? Para você se dedicar a isso. Agora, você tem que fazer uma pergunta, até de início, né? E eu lembrei de uma história, que é a história quando eu entrei na faculdade. Porque assim, quando a gente é menino, tem ali 17, 18 anos, a gente está com muito sonho, né? Então eu tinha uma vontade de fazer ou ortodontia, eu já fui apaixonado por essa especialidade, ou eu queria falar sobre sexologia. Olha que loucura. E eu descobri que para fazer orto, eu tinha que fazer odonto. E para fazer sexologia, eu tinha que fazer psicologia, né? Mas para eu exercer a orto, eu teria que ser necessariamente dentista. Mas para eu falar de sexologia, eu não precisaria ser psicólogo. Então eu optei pela orto. Mas o fato é, com 17 anos eu fui para a faculdade, larguei meus pais em outra cidade, a 1.000 quilômetros, né? E isso doeu, isso não foi fácil. Então hoje, esse colega que está nos ouvindo, os colegas que estão nos ouvindo, ele precisa ter a sensação, precisa ter a informação de que não vai ser fácil, porém, ele tem que se perguntar, por que eu tenho que fazer isso? Né? Se o porquê não for suficiente para ele, né, na minha época era porque eu queria ser ortodontista. Ele tem que perguntar por quem que ele vai fazer. Não é verdade? Por quem que ele vai se posicionar? É pela família? É pelo futuro dos filhos? Algo tem que o motivar para sair dessa situação de falar, eu não vou fazer nada e fazer algo diferente, porque, como você falou, o campo ele está aberto, né? O campo está aberto, é uma oportunidade, né? E é o que você Uhum, disse aí também. Precisa, eu costumo dizer assim, precisa é, avaliar o que é que eu não fiz até agora e que eu preciso uhum, passar a fazer. Né? E para passar a fazer alguma coisa diferente, ou seja, sair daquela zona de conforto, daquele comodismo, que às vezes a zona de sim, conforto não é muito confortável, né? Muitas vezes uhum, existe uma frustração lá dentro da zona de conforto, mas para sair disso é preciso um impulso, né? Que é o que você falou. Por que vai fazer isso? Por quem vai fazer isso? Porque uhum, eu sempre digo que trabalhar para crescer o seu negócio, para crescer o seu consultório, a sua clínica, isso é uma construção. Nada acontece do dia para a noite. Nas redes é sociais, verdade. né? A gente fala de redes sociais aqui, nada acontece de um dia para a noite. Eu direciono os dentistas a se tornarem uma referência para os seus pacientes. Eu vejo nisso ser uma autoridade, se destacar, se diferenciar. Eu vejo nisso um ponto fundamental para o profissional ter sucesso, principalmente agora. Só que não é assim, né? Não tem uma fórmula Não é. mágica, não tem um post mágico, não tem uma ação dentro do consultório ou dentro do escritório que vai trazer aquele resultado É. incrível. É uma construção, precisa semear ali, cuidar da plantinha e daí ela vai crescer lá na E, frente, né? e isso é ótimo, né, Carla? Se fosse fácil, todo mundo faria, né? Ah, Isso é sim, ótimo, porque claro. é, se você vestir a camisa do seu negócio, da sua empresa, do seu consultório, se você enxergar seu consultório como empresa, se você descobrir o porquê fazer, o porquê fazer, e você for constante na presença digital, como a gente fala, você vai colher os frutos, porque, como a gente falou, ninguém está fazendo isso. Vai ser É, fantástico mesmo, né? e aí, assim, Sabe o uma que é coisa que curioso? muitos. Pode falar, pode falar. Não, então, você falou, você ensina as pessoas, ensina os colegas a se posicionarem, né?
para colher os frutos no consultório. Isso é perfeito. E assim, eu lembrei de uma frase que eu li um dia desse, que é o seguinte: uma ideia boa colocada em prática, ela tem muito mais valor do que uma ideia ótima que só fica dentro da sua cabeça. É uma questão de mindset primeiro. A gente tem Sim. que entender que se a gente não quiser, se a gente não quiser e não fizer, nada É. vai andar. E Né? querer, e o querer também tem o querer e o querer, né? Então, querer, todo mundo quer, né? Agora, será que quer mesmo? E aquela força para impulsionar, né? Uma coisa que, um dos pontos que eu ensino os dentistas é se diferenciar dentro do seu consultório. Você falou, não adianta ficar só dentro, né? Tem que pôr isso para fora. Em relação à diferenciação, a se destacar, também. Eu vejo muitos profissionais que fazem cursos de especialização, aprendem novas técnicas e coisas assim sensacionais, diferentes, mas ninguém sabe que ele faz aquilo. Né? Então, também nesse sentido de diferenciação, e falando aqui também um pouco sobre divulgar isso, sobre exteriorizar isso que o dentista faz, eu vejo nisso também uma falha muito grande, né? Na prática ali. Sim. Especialistas que os próprios pacientes não sabem que aquele dentista faz aquela especialidade, ou que não divulgam isso, então não atraem o paciente para aquela especialidade, né? Então, é o querer, muitas vezes o profissional vai atrás de técnicas e técnicas, mas poderia se destacar naquilo, poderia se diferenciar naquilo, né? Aquilo poderia realmente trazer um resultado excelente para o seu consultório, e ele não sabe o que fazer com todo aquele conhecimento, né? Então, eu vejo isso muito claro também. Agora, o Eu também mindset... Eu também concordo com você. Como assim, eu já passei por essa fase também, né? Quando você quer uma mudança no consultório, você investe em quê? Em mais uma especialização, né? Então eu tenho colegas que têm 3 especializações, que têm mestrado, doutorado. Não estou dizendo que não deve estudar, lógico, longe disso, né? Mas o primeiro ponto para você se destacar, ele é você se capacitar tecnicamente. Porém, ele não é o único, né? Como você falou, não adianta nada você saber fazer X, Y, Z, mas o seu paciente não ficar sabendo que você sabe fazer X, Y, Z. Então você teria que como? Você teria que, no nosso mundo digital, a gente fala de ofertar isso, né? De passar para os seus possíveis candidatos a clientes, a pacientes, que você faz esse tipo de serviço. Então, como que você vai fazer isso? Aí vem o terceiro ponto, é você usar uma estratégia que funciona. É verdade? Começar a ser constante nessa estratégia, ficar ótimo nessa estratégia. E hoje a gente vê que o marketing digital é uma ferramenta indispensável para a gente conseguir esses resultados, sendo constantes, né? E sendo constante e sendo diferente, né, Cristiano? E Porque sendo diferente. sendo diferente, porque a gente está na área da saúde, né? E é algo que eu falo muito e que eu pratico nas minhas clínicas, que tipo de comunicação você vai usar ali nas redes sociais para não fazer uma propaganda. Né? Então, isso Sim, é sim. fundamental. Né? Primeiro que a gente não pode estar numa área mais restrita em relação a isso, e como se comunicar de uma maneira a se destacar. Né? Então, a gente está falando aqui como se destacar, né, em meio a essa crise. Através das redes sociais, que é uma forma excelente de divulgação, é você ter uma comunicação própria. Né? É você levar uma informação relevante, importante para aquelas pessoas e, como você falou, ser constante. E o que você disse antes também, que dá trabalho isso. Claro, não é fácil. Né? Manter a constância, começar, qualquer um começa. Né? O Sim. duro é você manter a constância e com qualidade. Né? E depois ainda mandar para as pessoas certas. Só que tudo começa realmente na força aqui do querer, né? Para colocar em prática, para aprender. Eu costumo dizer assim, que é igual aplicar uma anestesia. Lembra, não sei se você aplicava em dupla lá na faculdade,
que era um Sim, colega duplo. aplicando anestesia no outro. É terrível isso, né? E aí, acho que quem é dentista passou por isso aqui, nunca vai se esquecer desse momento, né? E a gente É, primeiro aprende isso na teoria, lá na sala de aula. Depois vai para a clínica. E é difícil, aquela primeira aplicação de anestésico ali, treme a mão, é complicado. E de tanto fazer, você acaba fazendo ali até no automático depois, né? Isso já se torna algo da rotina, que é assim que sim. precisa ser a parte de marketing, né, Cristiano? Sim, eu concordo. Eu lembrei agora da faculdade, você falou aí. A gente não sabe quem que tremia mais, se era quem ia aplicar anestesia ou se quem ia receber, né? Não, é. E acontece assim com tudo. O dentista está muito acostumado em aprender novas técnicas, passar por esses desafios, mas qual é a outra área no seu consultório também que tá defasada? Né? Então, nesse Sim, momento, eu acredito que esse é um momento que muita gente já está voltando aos atendimentos, outros ainda não, né? Muita insegurança em relação. Eu converso com muitos dentistas todos os dias, né? Muita uhum, insegurança em relação a qual vai ser o retorno. Será que vão estar com medo? Não. Né? Será que os pacientes vão fechar novos tratamentos? Carla, como é que eu vou fazer? Os custos aumentando, uma série de dúvidas. Só que desafios. o que é que você, exatamente, o que é que pode fazer agora, né, Cristiano, para aprender agora e começar a colocar em prática para colher lá na frente? Qual é a área no seu consultório? Porque é um negócio, que a gente está falando aqui Uhum, de um negócio, né? Só que é um pequeno negócio, na maioria das vezes o dentista é tudo lá dentro. Ele é o é. RH, ele é né, a marketing, a gestão e ainda Administrativo, é. administrativo e ainda o que traz o resultado, que realiza o tratamento. Né? E como fazer isso da maneira mais simples possível. É isso que eu levo para os dentistas, porque eu estou na prática. Né? E acho que você também, em relação a tráfego, você leva algo simples e possível de fazer, né, Cristiano? Sim, por quê? Porque a gente sabe, né, que a entregabilidade das redes sociais, que também são um negócio, ela cada dia vem diminuindo mais, né? Então, se você tem, por exemplo, no Instagram 1.000 seguidores, na média, o Instagram vai entregar o que você está postando organicamente no seu feed para 7% das pessoas. Então, isso vai dar para 70 pessoas apenas, né? Então, você imagina, 70 pessoas estarão vendo. Porém, uma delas passa o dedo ali no feed e não conecta com você. Então é um trabalho que, se você quiser amplificar, aí é que entra o tráfego pago, né, para encontrar as pessoas certas. Porém, o tráfego também não faz milagre. Né? Você só vai conseguir atingir as pessoas certas se elas se conectarem com você. E isso é uma verdade máxima, né? A gente só vende para quem a gente se conecta, né? Não dá, É, você não. Se você briga, por exemplo, se você tem uma disposição, por exemplo, com a diretora da escola do seu filho, é muito provável que você não vai deixar lá, né? Mesmo que o conteúdo seja bom, mesmo que a instituição seja boa, mas você brigou, você teve uma disposição, você teve uma quebra de relacionamento. E aí a gente fala, inclusive, até de processos, né? Que a gente escuta de amigos. Os amigos que mais têm processos é porque ele se indispôs com o paciente, não foi nem por erro de procedimento. Então o relacionamento ele é muito bom, mas também a falta desse relacionamento pode ser muito ruim também. não, o relacionamento, eu costumo dizer assim, relacionamento é tudo, né? Um bom Uhum, relacionamento é tudo. Você ter, imagina, a gente tem mais de 81 mil pacientes atendidos até hoje nas clínicas. Então, imagina quantos desafios já aconteceram ali nas clínicas. E a gente ouvir o paciente, né? Teve um problema ali, ouvir e fazer todo o possível para resolver, né? O ideal é resolver ali mesmo, precisa ser sim, resolvido. Né? O relacionamento. E o relacionamento, ele é construído, né? Tanto dentro do seu consultório, do seu escritório, da sua clínica, né? Quanto fora, numa divulgação. Então, uma coisa, um exemplo até que eu tenho certeza que você já ouviu, que relacionamento é hum, assim, nas redes sociais e dentro do seu consultório, você não pode já chegar direto e falar com o cara ali que quer namorar.
né? Ou que quer casar com Sim. ele, né? Quer casar É. comigo, quer casar comigo, né? O relacionamento, para acontecer um casamento, precisa ser construído. Precisa ter um namoro antes, precisa primeiro se conhecer, sair, né? Trocar telefones e tudo mais. Isso acontece, precisa acontecer dentro do seu consultório, você construir um relacionamento com o seu paciente, né? Na maioria das vezes, a primeira vez que ele vai ali para uma primeira consulta, ele não sabe ainda Uhum. se vai te escolher ou não, está cheio de dúvidas ainda, né? Se não for bem indicado. Se já for Uhum. indicado, aí não. E também numa Sim. divulgação, isso é importante, né? A gente falando aqui, o tráfego não faz milagre. O conteúdo é muito importante, né? Que seja Demais. de valor. E o conteúdo de valor é aquele que gera algum relacionamento, né? Quando a pessoa se identifica, o que é que chama a atenção das pessoas ali na rede social, né? Será que um post Aprender, lá né? vai prender, reter Aprender, a atenção, aprender alguma coisa, né? Não aprender basta. alguma Que, coisa? sim. Que é a história que você falou, né? Eu acho que essa história que você falou assim está muito ligado com esses tipos de posts que a gente vê de colegas solicitando o agendamento de consulta, né? Ah, a gente só consulta. Isso é praticamente casa comigo, né? Ah, mas eu nem te conheço. Por que que eu vou? Como é que eu vou casar com você, né? Como é que eu vou É, agendar uma consulta contigo? Então a gente precisa realmente ter esse relacionamento construído para depois tudo começar a funcionar, né? porque É verdade. é aí que você começa a atrair as pessoas. Você atrai Uhum. para um relacionamento, atrai para um casamento. Eu costumo dizer assim, a hora que as pessoas me veem nas redes sociais e perguntam onde é a clínica e resolvem agendar, esse já é o namoro, né? Então, estou namorando, Verdade. né? Agendou, tá lá Uhum. na agenda. Aí foi no consultório, fechou o tratamento, né? Com um dos meus dentistas lá. Aí é Casou. quase que um casou. Aí voltou é porque o casamento tá sólido mesmo, né? A hora que você fideliza o paciente, não acaba, tem que tomar sempre cuidado, porque qualquer casamento não pode ter muito problema, né? Sempre tem um risco de se desfazer, e assim é também no nosso consultório. Sim. Agora, nas redes sociais, Cristiano, eu vejo assim, ainda muitas dúvidas, né? Em relação dos dentistas em relação ao o que postar ali, como fazer um vídeo, um post. Eu até criei um curso específico só sobre marketing digital, falando de tráfego também, mas falando muito de conteúdo, porque é isso que você falou, Uhum. antes precisa chamar atenção, senão não adianta você pagar para o Facebook, para o Instagram distribuir alguma coisa que as pessoas não vão querer ver, né? Chamando para Sim, não consulta, só adianta. chamar para consulta. Né? E aí, Não, uma coisa que certeza. eu falo, que eu falo muito é qual é a informação de valor que você pode pôr ali. Né? Para o seu aqui, eu não sei quem é, além de dentistas, que acompanham você, mas isso vale para um advogado, vale para Sim. médicos, para fisioterapeutas, enfim, para qualquer área, né, que queira fazer algo diferente, né? A gente está falando aqui sobre se destacar, algo Uhum. diferente em relação, por exemplo, à divulgação. Eu acho assim, ó, o primeiro ponto que é interessante para você, quando você dá conteúdo, é você começar a blindar as objeções de quem está recebendo aquele conteúdo. Né? Então, o candidato a paciente, ele já, se é um conteúdo de valor que está ensinando, o candidato a paciente ele já vai começar a ter as dúvidas dele respondidas, né? Ah, como é que se você ensina, por exemplo, vou dar um exemplo de um tratamento endodôntico, que pode ser feito em mais sessões ou também pode ser feito em uma sessão, né? Então ele já vai entender que no seu consultório pode acontecer do tratamento endodôntico ser feito em uma sessão. Você já está educando, já está ensinando, né? Se vai doer ou não, o que tem que fazer se doer. Isso tudo já vai dando respostas às possíveis objeções que o seu paciente vai criando e ele já vai tendo uma confiança com você. O outro ponto importante também de você dar conteúdo é aquilo que a gente chama de reciprocidade, né? Quando você ensina alguém, quando você faz alguma coisa, dá alguma coisa de valor a alguém, essa pessoa se sente imbuída a devolver a você alguma coisa. Então, se ela por acaso, se você está construindo valor para ela, está dando conteúdo de valor na internet sobre endodontia, por exemplo,
no dia que ela sentir uma dor de dente, ou no dia que ela for até um dentista e o outro dentista falar, você vai ter que fazer canal, eu não faço. Ela vai lembrar de quem? Ela vai lembrar de você, né? Que veio dando conteúdo, que veio explicando para ela a situação. Então É, é interessante. A gente não, eu não vejo assim, sinceramente, eu não vejo um ponto negativo em você dar conteúdo, ensinar as pessoas sobre o que você faz. Independente do que você faz, né? A gente está falando para colegas dentistas, mas como você falou, isso aí cabe para todo mundo, direito, né? Engenharia, por aí vai. assim, e é você dar uma informação ali de valor, você fazer a sua recomendação, né? Porque você quer ali num post, num vídeo, né, trazer primeiro uma solução para um certo problema, né, que a pessoa pode ter ali, Uhum, e quer trazer uma autoridade para você, porque é você que está falando aquilo, sim. né? Então, senão, corre o risco da pessoa realmente entender que ela precisa fazer um implante, mas não ver você como uma referência naquilo, né? Então, Uhum, para criar um conteúdo legal, é sempre importante pensar qual a informação de valor ali, né? Por que é que a pessoa deveria fazer um certo tipo de tratamento, por exemplo, que problema ela sim. poderia ter, enfim, e a sua análise sobre aquilo, a sua recomendação. Então, você é o especialista naquilo, né, naquela área. Então, Sim. isso é muito importante. E eu costumo dizer assim que o caminho para aumentar o seu faturamento, existem três pilares, né, que sustentam o aumento de faturamento, ou seja, aquele resultado positivo no consultório, que é a atração, Uhum, que a gente fala aqui, né, que precisa de conteúdo de valor e tráfego, porque você quer que mais pessoas vejam aquilo que você sim. está publicando. É a atração, o fechamento, ou seja, fechar o tratamento. Né? Eu vejo muitos dentistas contratando agência para fazer redes sociais, para gerir redes sociais e tal, mas o paciente chega no seu consultório, ele não fecha o tratamento, né? Perde aquela chance de ouro que é ter o paciente na cadeira. E o terceiro pilar, que é o tratamento em si, que é a parte técnica, que é resolver mesmo e fazer aquela técnica de excelência. Né? Mas eu até queria que você comentasse um pouquinho, falar um pouquinho o que você acha de agência. Eu tive experiências lá no meu começo, chegamos a contratar duas agências de marketing para fazer lá um post, era um post por semana que a gente contratava, para Instagram e Facebook. Na época, eu acho que era só Facebook, nem o Instagram ainda estava muito em alta. E eu não tinha resultado nenhum. A agência nunca falou para mim sobre tráfego, eu nunca tinha ouvido falar disso. Né? Era só fazer aquele postzinho, aquela imagem comprada ali, ou aquela imagenzinha do Google e só, um texto bem copia e cola do Google. E eu não tive. E Verdade. aí foi por isso que eu fui atrás de aprender porque eu queria ter resultado, eu via empresas ali divulgando seus produtos muito bem nas redes sociais. Eu queria isso para mim, né? Aprender uma Uhum. forma do dentista fazer isso. Como é que você vê isso de agência, Cristiano? Carla, o que eu acho sobre a agência, o que eu penso sobre a agência é o seguinte: teve a época para funcionar e funcionou, né? Só que as coisas mudam, o mundo ele tá mudando muito rápido. Então a gente que tem 25 anos de formado, a gente lembra, você sabe que hoje em dia nem tem mais óxido de zinco e eugenol, né? As pessoas nem usam mais Uhum. Cotosol que usa, né? É, Mas você lembra nas cidades do interior quando os dentistas quebravam um vidro de eugenol, né? Para quem está nos ouvindo aí que não conhece, eugenol é aquele famoso cheirinho de dentista que a gente lembra da nossa infância, né, cara? Quando a gente ia nos consultórios. Então, era uma forma de marketing naquela época, né? Então, óxido de zinco e o eugenol funcionou, quebraram a porta do consultório, porque aquele cheiro lá alastrava, né, por quarteirões. Funcionou depois naqueles bairros, aquelas revistas onde você fazia as propagandas, né? Tipo umas páginas amarelas, sabe? Né? Lembra disso? lembrou, Tudo já isso fiz aí. anúncio. Então, tudo isso aí aconteceu, tudo isso funcionou. Que mais que foi evoluindo aí? Outdoor, né, para quem tinha um pouco mais de dinheiro, né, jornal até.
e até ter chegado nas agências. Só que o que eu tenho visto é que quando alguma coisa acontece, que você fala, vamos para a agência, aquilo ali não dura tanto tempo quanto durou o Eugenol lá para trás. As coisas vão mudando muito rápido. Então, hoje, a minha posição sobre a agência é, infelizmente, o preço dessa comodidade de você querer contratar uma agência vai te custar muito caro. Porque pode ser que traga um paciente para você, traga dois, traga três, mas não vai valer a pena. Você tem que pagar o dinheiro para a agência, que não é barato, e mais pagar o dinheiro que vai ser gasto nas plataformas digitais. Então pega todo esse dinheiro, né? Entenda como se posicionar digitalmente e faça você mesmo. Mas eu não tenho tempo. Então pelo menos você precisa entender para você delegar para alguém e conseguir supervisionar, né? Outro dia também eu escutei uma história interessante. Por exemplo, você não deixa ao Deus dará o seu financeiro no seu consultório, né? Uma pessoa recebe, uma pessoa paga, uma pessoa passa o cartão, ok. Mas no final do dia você passa lá e confere. Tem uma planilha que te manda por e-mail, você tem essa conferência. Por que você tem que fazer, tem que delegar, terceirizar totalmente o seu marketing, né? Então a agência, eu sinceramente não recomendo de modo algum. Você precisa entender o que está acontecendo dentro do tráfego e como a gente tem falado, né? Não é só o tráfego, né? É se posicionar digitalmente, primeiramente, para depois você conseguir amplificar esse resultado que você quer. Tá? Mas é isso mesmo, né? O marketing, eu costumo dizer que o marketing, a venda, é o coração de qualquer negócio. Né? Você terceirizar Perfeito. isso, simplesmente pagar uma mensalidade ali, né, para uma agência ou para alguém que vai fazer os posts e deixar por conta da pessoa, né, é muito complicado. Né? Eu vejo, outro dia eu estava falando com um aluno meu, entrou na última turma, ele falou, Carla, você não acredita, eu já gastei mais de 20 mil reais com agência de marketing e se veio 2, 3 pacientes ali, meia dúzia de pacientes, foi muito. Né? Hoje eu entendo como me posicionar, hoje eu estou entendendo Sim. que tipo de conteúdo tenho que produzir, né? Como atingir as pessoas. Então, é o que você falou, você pode até ter alguém para te ajudar nisso, para ser um parceiro nisso, mas você precisa orientar. Uhum. Né? Você precisa entender Sim. daquilo, saber se não está dando resultado, então por quê? Então vamos ver. E eu vejo que realmente, e os dentistas muitas vezes não querem aprender isso, né, Cristiano? Porque isso sai da área técnica, né? Isso sai da É, odontologia. A gente aprendeu a é. ser dentista lá, o cirurgião dentista. O que faz a maioria dos dentistas terem paixão pela profissão é tratar do paciente. Não é nem fechar o tratamento com ele, não é encantar o Uhum. cliente, não é pensar em marketing, gestão. Então, pensar ainda em marketing digital, né, é algo muito novo. Eu ainda acredito, apesar do digital já ter um tempo e tudo mudar muito Uhum. rápido, né, no digital, parece que já tem muitos anos que isso existe, mas nem tem, que o dentista assim, ainda tem reluta muito, né, em entrar nesse novo mundo. E como a gente falou aqui, dá trabalho, como qualquer coisa nova que você vai aprender, né? É tudo, né? Uma técnica nova. Sim. Só que o que o dentista gosta é da técnica, mas nem sempre para a gente ter sucesso a gente faz o que gosta. Né? A gente não faz só o que gosta, precisa fazer o que Perfeito. não gosta também. Né? Precisa, É. é aquilo de sair da zona de conforto. Né? Se E você. Pode concluir? não, não, pode falar. Não, então, você está certíssimo, eu concordo com você. E mesmo porque hoje somos mais de 300 mil dentistas, né? Então, quando a gente formou lá por 95 e tal, era diferente, tinha menos profissionais. Então, você poderia ser mais, digamos, amador, né? Você poderia ser realmente só o dentista que abria o seu consultório e mandava ver. Agora, hoje não, hoje você tem que encarar mais do que nunca o seu consultório como uma empresa. Então, aquele velho ditado, né? Só ganha dinheiro, quem fica com a bunda no mocho não ganha dinheiro, né? Esse é um ditado antigo. Se você não tem tempo, se você atende demais e não tem tempo para fazer o extra, você precisa arrumar tempo. Eu penso assim, porque se você não quer
trabalhar após as 18 horas, levando em consideração que você atende de 8 às 18, por exemplo, você tem que fazer um concurso público. Vamos ser sinceros aqui. Ó. A odontologia, do ponto de vista empresarial, abrir uma clínica, um consultório odontológico, não vai ser para você, né? Eu penso assim, eu posso estar errado, né? Mas eu acho que a gente, quando escolheu ser profissional liberal, a gente entendeu que, ou se não entendeu, tem que entender, que eu entendi isso, que eu não consigo, eu não posso fechar o meu negócio às 18 horas e achar que tá tudo bem, né? Se eu acabar um paciente às 18, eu vou ter que conferir caixa, eu vou ter que ver a situação de amanhã, tem que comprar não sei o quê, tem um fornecedor. Se você tem mais equipe, fica mais fácil, mas lógico, mais equipe requer mais custo, né? Uma estrutura maior. Então é uma situação em que você precisa, enquanto você é pequenininho, fazer tudo sozinho. Ou fazer aquelas coisas que você não gosta, como você bem retratou, né, Carla? É complicado, não é fácil. Não, e fazer, e a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Então, eu costumo dizer que tem fase para tudo. Né? Eu lá no comecinho, quando eu comecei a crescer, eu tinha um consultório pequenininho, comecei sozinha, não tinha família de dentista, nada disso. Passei uns anos ali só pagando conta, paguei uns anos ali só empatando, o que eu recebia ficava no consultório mesmo. Triste, né? Mas é a realidade ainda de muitos dentistas e de muitos dentistas que têm muitas vezes mais de 20 anos de formado. E depois de uns anos, quando eu acordei, que eu precisava crescer, eu precisava aprender alguma coisa diferente, qual era a habilidade diferente, tinha que fazer, tinha que mudar. Eu sabia que eu tinha que mudar, comecei a fazer curso aqui e ali para descobrir o que é que eu tinha que fazer. E eu ficava muito no mocho, né? Era só eu no mocho. E era ralação. Não estão me ouvindo. Aí, voltou ou não? Voltou. Voltei? Voltou. Voltei. Então tá Voltou. bom, tá instável aqui. Quando E você aí, falou que quando estava no eu mocho. voltei, eu estava muito no mocho, estava muito lá. Né? Só que Uhum. quando eu terminava de atender os pacientes, eu ainda ficava, eu ainda ia ver a questão de divulgação, a gestão, aí eu tinha que ver isso. Né? E aí, fim de semana também. Então, o dono do negócio geralmente trabalha mais, né? Trabalha mais tempo. Deixa eu ver aqui, peraí que travou um pouquinho aqui o Cristiano. Vamos ver se agora é a sua internet, beleza? Voltou? Tinha parado um Tô pouquinho vendo. aqui Travou de novo, você. agora eu tô vendo. Então, a gente precisa, realmente, quem é o dono do consultório precisa ter essa visão, não pode ir lá atender e ir embora. Né? Isso não vai fazer crescer, vai fazer ficar provavelmente estagnado, né, Cristiano? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Tá dando umas travadas aqui. Será que é a Tô sua te ouvindo. internet ou a minha? Aqui. Será que sou Não eu? sei, não sei. Tá dando umas travadas, não É. sei. Carla, é verdade, você tem razão. Tem que correr por fora, tem que fazer para ser o diferente. E assim, até um ponto interessante para a gente deixar para os colegas também. Muita gente vai dizer que. Tá me ouvindo, Carla? Eu tô. Vamos lá. Tá. Muita gente vai dizer, para que isso? Não faz isso, né? Você vai ter colega falando isso, tal. Então, e casa muito bem uma história que eu ouvi outro dia, que é o seguinte: será que adianta levar ideias boas para cabeças ruins? Esse é um tema até para se fazer uma nova live, né? Sim. Porque a gente pensa, né? Quantas empresas, vamos falar um pouco, vamos sair um pouco do mundo da odontologia. Quantas empresas gigantes tem aí que possivelmente a ideia delas nasceu num bar, né? Nasceu numa conversa informal, e muitos devem ter dito, né? Não faz isso é difícil, isso não dá resultado, você não vai conseguir, todo mundo já está fazendo isso. A gente escuta muito isso também, né? Todo mundo já está Sim. fazendo e tal. Mas, Carla, você imagina você hoje numa cidade do interior, né? Você mora em Campinas, eu moro em Brasília, mas você imagina uma cidade do interior onde tem ali 10, 15 dentistas, ninguém se posiciona na internet. Se alguém começar a fazer isso, o salto que vai dar, né? Não, quem mora em cidade pequena não tem ninguém, né?
Então, praticamente não tem concorrência ali. É, Eu sempre falo isso também, é mais rápido, né? É mais fácil, você vai atingir mais pessoas, né? Então, é muito sim. bom. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Aqui tenho Manda 20 aí. anos de profissão, faz um ano que despertei para esse mundo gestor. Deixa eu ver se tem alguma pergunta para a gente responder, para não Que deixar legal, ninguém Holanda. sem. Tem bastante comentário aqui, vamos ver. Falando sobre relacionamento. Relacionamento é chave, né? Eu falo que é chave para É o chave. sucesso. É. Não, E quando você procura, perguntas Carla, não tem. entendeu? Sabe outro ponto interessante também, Carla? Quando você dá conteúdo, você, por mais que a gente não encare os colegas como concorrente, mas quando você dá conteúdo, falando de um ponto de vista empresarial, você cria uma barreira de entrada para outros colegas, né? Se você começa primeiro, quem começa primeiro bebe água limpa. Então, numa cidade interior, se você começa a se posicionar digitalmente, começa a entregar conteúdo de valor, como a gente fala, até os outros colegas acordarem, você já está lá na frente. Então, Sim, sinceramente, eu fico procurando algo negativo em entregar conteúdo, né? Mas não, sinceramente, não encontro. não tem. A questão sempre dá trabalho de fazer, né? Dá trabalho para pensar num videozinho Uhum. legal, muita gente tem vergonha de fazer, para manter ali a consistência. Então, na verdade, o que pega muitas vezes é a pessoa sair ali da zona de conforto dela, mas só tem o lado É, positivo. É claro que eu sempre digo assim, precisa fazer de modo ético, né? Precisa entender também o claro, claro, dentista, claro. não é chegar lá e fazer post e não procurar saber ali no nosso código de ética como é que deve ser. Isso eu considero fundamental até para quem vai fazer tráfego, né? Muito importante, principalmente para quem Uhum. vai espalhar essa informação. Então, esteja adequado ao nosso código de ética. E tem várias regras lá dentro, a gente tem limitações, né? Então, isso é importante saber. Uma agência, por exemplo, não sabe disso, mas não tem nada Não de sabe, é. negativo. Não sabe, né? Não tem nada de É. negativo. Eu acho muito legal. Eu me sinto, você falou, né, que quem começa primeiro, dificilmente alguém chega até essa pessoa, né? Como a gente aqui na minha região começou já há vários anos, hoje a gente é conhecido, vai em Uhum. loja, no supermercado, enfim, e as pessoas já ouviram falar, pelo menos já viram algum vídeo, às vezes me reconhecem de vídeo que eu faço muitos vídeos, então isso é uma Já coisa tá dando autógrafo, hein, Carla? é muito louco isso, mas é real. E esse paciente, essa pessoa que é atraída pelo seu conteúdo, ela já chega no seu consultório praticamente fechado com o tratamento. É muito legal isso. Muito mais fácil de fechar, porque você realmente é visto como alguém destacado, alguém que é referência naquela área. Eu acho isso incrível, né? Até hoje, já Sim. estou acostumada, mas É. ainda acho incrível. Por que acontece isso? Porque você já começa blindando as objeções, né? Então Exatamente. você já começa. O digital ele te trouxe a oportunidade de você fazer uma teleodontologia totalmente legalizada. Só que não individualmente. Mas a informação, uma vez dada, ela não precisa ser dada para uma pessoa especificamente pelo Skype, pelo Zoom, né? Ou pelo WhatsApp. Você pode dar ela do modo digital. As pessoas vão aprender isso, né? Agora, o que a gente vê, Carla, muito, é os colegas também falando, né? Eu acho que você deve ver isso muito mais do que eu, que não tem vergonha de fazer vídeo, essas coisas. Tem que ir para cima, né? Você tem que lembrar daquela história que eu falei lá no início. O porquê, né? Saber o seu porquê e saber o seu porquê. Porque aí você tem que fazer, desde que seja de valor o conteúdo que você vai entregar, você não precisa de produções cinematográficas, luz, câmera, ação, né? Pega o vídeo, grava, uma conversa como se fosse uma conversa informal, né, com sua audiência. É interessante. E começou não para mais, né? Começou não para Começou, não para mais. mais. Tem que fazer. Tem uma pergunta aqui, eu vou até deixar o Ah, Cristiano responder, ó. Holanda de sim. Castro, me explica o que é o tráfego que vocês estão falando. Holanda é assim, ó, tráfego é assim, eu vou te explicar bem rapidamente. Como é que funciona o tráfego?
tráfego parte do princípio do seguinte: o Facebook e o Instagram são empresas, né? Inclusive do mesmo dono. Então a empresa precisa dar lucro, né? E a gente está aqui numa live há quase 1 hora, totalmente de graça, tanto para mim quanto para a Carla, para fazer live, quanto para vocês assistirem. Então, como que o Instagram e o Facebook eles ganham dinheiro com isso? Através dos patrocínios, né? Através dos posts patrocinados. Então, qualquer pessoa pode fazer um post patrocinado. Quando você faz um post patrocinado, você está fazendo o chamado tráfego pago, tá? E para você fazer isso, as ferramentas hoje que o Facebook e o Instagram nos possibilitam, elas são fantásticas, porque você consegue fazer uma propaganda para quem entrou no seu Instagram nos últimos 30 dias, por exemplo, para quem entrou na sua página do Facebook, por exemplo, para quem visualizou 5 segundos do seu vídeo, 25% do seu vídeo, 75% do seu vídeo. Por isso que eu e a Carla estamos falando aqui justamente sobre conexão, sobre, né, gerar valor. Porque quanto mais as pessoas se conectarem com você, mais você tem uma audiência de qualidade e você pode atingir especificamente essas pessoas com tráfego pago. Por exemplo, se você faz uma outdoor e coloca na porta na entrada de um bairro, você vai atingir todo mundo daquele bairro. Mais ou menos também, né? Porque a pessoa hoje em dia está mexendo no celular, não está nem olhando para fora. Então, talvez ela nem veja o seu outdoor. Mas se você pudesse fazer um outdoor dentro do telefone celular dela, né? Daquela pessoa que precisa de um implante, daquela pessoa que está procurando um tratamento endodôntico. Isso é que é o tráfego pago. É mostrar a propaganda para a pessoa certa, para aquela pessoa que você quer que veja. Respondi sua pergunta? E uma coisa que a gente faz muito Escreve aí. aqui, Cristiano, em relação a tráfego, é divulgar para a nossa região. Então, como a gente tem clínicas em cidades vizinhas aqui de Campinas, então a gente vê lá, bom, agendas de tal clínica, eu quero atrair pacientes para essa clínica, então faço um tráfego ali só para aquela cidade, né? Para aquele, num raio, numa distância ali em torno da minha clínica. Então, é muito legal, você pode direcionar. Então, você não vai investir ali nas redes sociais para o seu post ir lá para o outro estado, né? Para uma cidade Sim, nada a ver. Então, você direciona, né? E com um custo até bem baixo em relação ao outdoor, a outras mídias, né? infinitamente baixo, né? Infinitamente mais baixo. E, enfim, só que é preciso saber fazer. Outro dia eu estava até com o Fernando é meu marido, meu sócio, e ele é que faz o tráfego, né, das clínicas, e ele falou: Carla, esses dias eu vi um post, eu queria até ter printado para você mostrar nas suas lives, né, ou para os seus alunos. Um post, Cristiano, de uma hamburgueria, e deu até água na boca. Só que era lá de Minas Gerais, a hamburgueria. Então era um post patrocinado, ou seja, alguém investiu, pagou lá para o Mark Zuckerberg, né? Para distribuir o seu post, só que veio parar aqui em Campinas. Quer dizer, Errou, né? errou. Por isso que é tão importante aprender a fazer do jeito certo. Né? Então, ela respondeu, disse que respondeu sim a dúvida, tá? Então, que legal. E vamos ver, o que mais aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não. Não. E Cristiane, fala para mim um pouquinho, vamos assim, dando daqui uns 10 minutos a gente tem que parar aqui. Fala para mim qual que é o seu Instagram, fala para o pessoal aqui, acho que você tem um canal no Telegram também. Fala um pouquinho disso, chama o pessoal lá para conhecer mais você. Legal, Carla. Então, meu Instagram tá em cima, né? dr.cristianoalbuquerque, tá? E aí lá na bio tem um link onde você vai ser direcionado para o canal do Telegram, onde eu ensino as pessoas como fazer as campanhas, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram, de tráfego pago. Então, aquilo que a gente conversou mais cedo, né? Se você não quiser executar essa campanha, você pelo menos tem que entender isso para delegar para uma terceira pessoa da sua confiança e você conseguir supervisionar. Porque não dá para você ficar sem entender isso. Basicamente é assim, tá bom? Então eu convido vocês a seguirem o Instagram, né? Outra coisa, né, Carla? Fazer um print aqui da nossa live. Sim, vamos fazer um print. Um print aqui e publicar aí no seu stories, marca a gente aqui, né, Cristiano? Para a gente saber que agregou valor, que entregou, isso que a gente falou aqui na live, um conteúdo de valor que vai ajudar
vocês a melhorarem aí os seus resultados nas redes sociais e no seu consultório, na sua clínica, tá bom? Faz um print aqui e marca a gente, né, Cristiano? Perfeito. E marca a gente. Então tá bom. Cara, E marca a gente. A gente tem um tempinho ainda? Tá. Tem sim. Eu só queria falar, só queria ressaltar aqui para a Holanda que ela falou assim: eu entendi, eu já fiz isso um mês, foi o que tive mais público. Existe um botãozinho, Holanda, lá do impulsionar, embaixo de cada post, onde você pode fazer esse impulsionamento realmente no Facebook, no Instagram. Só que ali é algo super superficial, tá bom? Você não tira ali 5% do que a ferramenta principal pode te dar para segmentar e achar as pessoas corretas, tá certo? Só esse recado para você entender como é que funciona. E as redes sociais, eles meio que empurram, né, as pessoas a clicarem ali no impulsionar. Então tem que tomar cuidado, essa não é a melhor forma. É uma forma, né, o que o Cristiano falou. É melhor do que não fazer nada. Mas se quiser ter resultado, realmente, entender e entender todas as funcionalidades ali, preciso fazer da maneira certa ali, aprender direitinho, né? Eu falo muito sobre isso, Cristiano também. Quem quiser aprender mais sobre isso, né? Segue ele lá, entra lá no canal do Telegram. Então tá bom. Então vamos encerrando por aqui. Que maravilha, Carla. Um beijo grande para você, Cristiano, para sua família, para sua esposa. Manda um beijo para ela. E a gente vai se falando por aqui, tá? Um beijo, então. Tchau, tchau, Cristiano. Um abraço, um beijão, tchau.